continuar o assunto, na verdade, que a gente estava falando sobre a questão da agricultura, da pecuária brasileira, né? Vocês querem acompanhar, começa na página 84, né? Falando sobre o espaço rural brasileiro. E eu só coloquei hoje esses 3 tópicos para que a gente entenda um pouquinho esse processo que a gente vai ver hoje, tá? Primeiro, agronegócio, depois, agricultura tradicional e a questão das características, tá bem? Aí, olha, veja bem, no livro de vocês tem dizendo assim, deixa eu ver aqui. Agricultura tradicional é aquela que pratica-se o uso intensivo de máquinas e outros recursos técnicos. Então, quando a gente vai lembrar de agricultura tradicional, a gente vai lembrar aquela agricultura do campo tradicional, que não tem muito uso de máquinas, a maioria das coisas são feitas de forma manual, que não tem essa intensidade de tecnologias, essa necessidade de tecnologias. A maioria dos produtos que são feitos são para consumos internos, para o consumo familiar, e o que sobra vai ser vendido, ou são pequenas lavouras. Então essa é a agricultura tradicional, tá bem? E diferenciadamente do agronegócio, é essa questão vamos dizer assim, da organização que foi necessário fazer depois da industrialização. Mas, para que a gente entenda melhor, deixa eu colocar aqui. Esqueci. E aqui, a tradicional, ela não tem o uso intensivo de máquinas. Ela não tem esse uso intensivo de máquinas, né? E ela é feita de uma forma mais tradicional. E na maioria das vezes, essas formas, os produtos, os produtos mais fáceis de se manusear, que são os grãos. Para quem trabalha com a agricultura tradicional, o melhor e o mais prático são aqueles que são feitos com grãos, que tem aí até os exemplos. Ó. Continua sendo praticada para consumo de alimentos ou mercados internos. Aí tem aqui como arroz, feijão, milho, mandioca e batata. Então, para essas pessoas que trabalham ainda com a agricultura tradicional, é mais prático que eles usem essas agriculturas com os grãos, que são mais fáceis dele manusear e não precisa tanto das máquinas, tá bem? Então, a tradicional não possui um uso intensivo de máquinas. O agronegócio, ele já tem uma alta tecnologia e também uma organização e também uma coisa muito importante, além da alta tecnologia e da organização, é a questão da produção em laboratoriais. Por quê? Em laboratórios, de pesquisa, porque o agronegócio, a diferença do agronegócio é você pegar aquilo que você está produzindo. Eu estou produzindo uva, né? Vou produzir uva porque é muito rendável, o clima da minha região é propício para isso, a terra é fértil, então eu vou plantar uva. Só que se eu plantar uva só de uma forma tradicional, eu vou ter uma boa quantidade. Mas se eu trabalho esse terreno, eu organizo, eu uso máquinas, eu uso agrotóxicos, eu uso coisas que vai potencializar aquele produto, que ele vai crescer e vai amadurecer mais rápido. E também eu pego esse meu produto e eu posso fazer uma pesquisa de laboratório, que eu posso modificar ele geneticamente. Então, modificando para que ele fique melhor, mais duradouro, né, que ele dure mais e que ele consiga se produzir de forma mais rápida. Então, é essa a diferença do agronegócio, tá? Porque ele vai ter também essa questão, essa base dos laboratórios de pesquisa, tá? Tanto a organização, a orientação de mercado, para ver o que é que dentro do mercado eu posso estar investindo para lucrar mais, que eu posso estar exportando mais também, porque o agronegócio ele vem trazer muito também essa questão da exportação, da importância do foco da exportação.
Então, exportação, pesquisa, pesquisa não só de mercado, mas a pesquisa laboratorial para que eu modifique e melhore o meu produto, né? Então, tudo isso, toda essa organização, né? Logística, financeira, né? Da região a qual ele está, foi feito aí, então, e foi formado e criado o agronegócio, que é totalmente diferente da agricultura tradicional, como a gente falou, que era assim, que os nossos avós tinham, que muitas famílias, né, que a gente vai, se a gente for perguntar dos nossos pais, com certeza os pais deles, os avós deles já trabalharam com essa parte da agricultura tradicional, tá? Então a diferença da tradicional para o agronegócio é justamente essa questão da tecnologia, da organização, da pesquisa laboratorial, da logística de mercado para ver o que eu posso produzir, o que eu posso exportar e principalmente o fator exportação, tá certo? Aí, mediante a isso, eu vou ter clima, latitude baixa e solo fértil. Que isso é o quê? Essas aí são as principais características, que fizeram com que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores, o maior produtor de alimento do mundo, tá? Porque aí dentro desse maior produtor, tem a questão dos grãos, como eu falei, né? Milho, arroz, feijão, o café e o açúcar ainda continua sendo um dos maiores exportadores, um dos maiores produtos exportadores do Brasil. Aí vem a carne bovina, a carne de frango, e dentre muitos outros que a gente vai ver que o Brasil ele tem esse foco. Quando eu falei foco, quando eu falei de agronegócio, eu falei o quê? O foco. Então, o que é que eu posso exportar para o mercado, né? Para o mercado exterior? Então, qual é o meu produto que aqui dentro eu consigo produzir ele muito bem, eu consigo levar esse produto para a pesquisa, fazer com que o laboratorial melhore esse meu produto para que eu possa vender, para que eu possa exportar e que isso seja duradouro, que ele ter um processo vamos dizer, mais acelerado nesse processo de produção, de plantio mais acelerado. Então tudo isso vai vir questão do agronegócio. Aí vem aí até dentro dos produtos que eu falei, deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Não. Carne bovina, de frango, aí tem os grãos, o óleo de soja, o carneiro. Cadê? Deixa eu ver o que mais. O café e o açúcar, que ainda continua muito. E dentre esses, depois que o Brasil vai desenvolvendo, né, e tal, ele teve um parceiro muito importante, que é a China, que vem entrar com parceria com o Brasil. E foi um parceiro muito importante para que ele se desenvolvesse ainda mais dentro dessa questão do agronegócio. Então, eu queria, principalmente dentro desse vídeo, que vocês entendessem a diferença da agricultura tradicional e do agronegócio. A agricultura tradicional é uma agricultura que a gente até, entre aspas, pode se fazer em casa. Você pode criar um canteiro. Quando você cria um canteiro, uma hortinha em casa, você faz lá uma horta. Isso é o tipo de agricultura tradicional. Lógico que você não vai fazer, não vai ser uma quantidade que você vai conseguir vender toneladas e toneladas. Mas quando você faz um canteirozinho em casa, que você vai plantar ali, as mães às vezes gostam de plantar, né, coentro, hortelã, tomate, alguma coisa assim, naquele canteirinho de casa, ou no fundo do quintal. Minha avó gostava muito de plantar alguma coisa ou outra. Então isso é o tipo de agricultura tradicional, que é uma coisa mais manual, não precisa de máquina, não precisa de tecnologia. Então, aqui no Brasil, os grãos ainda é muito utilizado nessa agricultura tradicional. E a gente pode verificar isso em feiras livres. Sempre tem muito também no interior, né? O tempo da colheita, que tem aquelas feiras livres que você vai, tem os grãos, tem abóbora, tem vários tipos de raízes, né? Tem macaxeira, batata, que são plantados naturalmente nos quintais, num pequeno lote de terra que aquela família tem e que ela vai produzir durante um tempo e depois vai vender nas feiras livres. Pronto, aí é a agricultura tradicional. O agronegócio não, gera uma alta tecnologia, uma organização, a pesquisa laboratorial e o foco principal é a exportação. Então, dentro do mercado, qual é a logística do mercado, né? Então, se no Brasil eu tenho um bom clima, uma baixa latitude e um solo fértil, que são as principais características que estão no Brasil, um dos maiores produtores do mundo, e, como eu falei, a gente tem um solo muito fértil, muito diverso,
e toda a região do Brasil é possível se plantar. Se não conseguir plantar um tipo de coisa, mas é possível plantar outro, porque também depende do clima para esse tipo de produto. Mas isso é favorável para a gente. Então, se isso é favorável, dentro dessa logística, né, o que é que eu posso melhorar esse meu produto para que eu possa exportar, tá bem? Então, por isso, foi feita uma pesquisa, eu vi uma reportagem falando dessa pesquisa, nessa questão de se a gente for identificar, talvez, né, que lógico que eles não vão dar certeza, o Brasil seja um dos primeiros países a sair de uma forma melhor desse processo de pandemia por conta disso, porque o setor agrícola brasileiro não parou. O setor agrícola brasileiro não parou. Primeiro porque precisavam abastecer, né, os supermercados, as regiões, e porque ele é o maior produtor de alimentos do mundo. Então, ele sendo o maior produtor, ele precisou exportar, ele não podia parar as exportações, senão as pessoas não iam ter o que comer. Né? Na maioria dos países que exportam, que pegam produtos brasileiros. Então, esse setor não parou, diferente de alguns outros países que esse setor teve que parar. Entendeu? Então, isso favorece para a nossa economia, principalmente num tempo que a gente está tão difícil, tá bem? Então, eu queria muito que vocês entendessem essa diferenciação entre a agricultura tradicional e o agronegócio, tá bem? Então, dentro disso, vocês vão conseguir fazer exercício bem legal, bem tranquilo. Qualquer dúvida, você pode perguntar, tá bem? E é só vocês lerem também, se estiverem com o livro, a partir da página 84 e 85, dá para vocês fazerem o exercício tranquilo, tá bem? Até a próxima, tchau, tchau.